Então, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aos trabalhos do Congresso. Eu fiquei na incumbência de apresentar aqui, fazer uma breve apresentação do meu querido amigo Arnaldo Saraiva. Eu acho que muitos que estão aqui conhecem Arnaldo, talvez melhor do que eu, mas vamos a ela. Eu poderia simplesmente dizer aqui, uma vez eu vi uma apresentação de um livro sobre Aloysio Magalhães, um livro que foi escrito foi coordenado por um autor chamado João Luiz Leite, saiu pelo Ministério da Cultura, e o livro era cheio eram vários colaboradores, né? E lá atrás, como comumente se faz, eles apresentavam os breves currículos dos colaboradores do livro. Chama-se Aloysio Magalhães, A Herança do Olhar, o livro. Então, eram professores, e um dos colaboradores era Antônio Wais. Aí o organizador, sabiamente, colocou assim, na hora de apresentar Antônio Wais, ele colocou Antônio Wais é Antônio Wais. Então eu poderia usar aqui desse Arnaldo Saraiva é Arnaldo Saraiva. Arnaldo Saraiva é o maior conhecedor da literatura brasileira em Portugal, né? Um estudioso da literatura brasileira em Portugal, um estudioso também da literatura portuguesa, né? Mas da literatura brasileira, ele se dedica à literatura brasileira há décadas, né? É autor de uma obra importantíssima para quem quer estudar o modernismo brasileiro e numa análise comparativa com o modernismo português, né? Esse livro foi publicado pela editora da Universidade da EDUSP, né? da Unicamp, né? Modernismo brasileiro e português. Esse livro é uma obra fundamental, né? Eu mesmo o utilizei em várias oportunidades, porque Arnaldo, além de ser um grande escritor, é um pesquisador profundamente preocupado com as fontes, com o trabalho de arquivos, né? Eu lembro que eu tive a oportunidade de prefaciar, de organizar há uns 2 anos a edição mais recente do Itinerário de Pasárgada, de Manuel Bandeira, que saiu pela Global, e fui ao livro de Arnaldo. Foi lá que eu encontrei, por exemplo, cartas que Bandeira trocava com escritores portugueses e todas essas considerações que podiam se fazer, essas ilações que podiam ser feitas a partir das cartas, eu encontrei no livro de Arnaldo, inclusive é citado lá no prefácio do meu livro, do livro que eu organizei. Bom, e eu tenho a satisfação de, sendo amigo de Arnaldo, toda vez que ele vem ao Brasil, Arnaldo é extremamente produtivo, toda vez que ele vem ao Brasil eu recebo, né, a cada ano, a cada 2 anos no máximo, os livros que ele tem escrito por lá, né? Entrevistas com escritores brasileiros, né? Conheceu pessoalmente grandes nomes da nossa literatura, né? Começou a frequentar o Brasil, acho que na década de 50, não, 60, ou seja, 50, 60. Né? Então, conheceu pessoalmente Drummond, conheceu pessoalmente. Né? Recentemente, eu falando para ele que estava fazendo uma antologia crítica de Valmir Ayala, foi amigo pessoal de Valmir Ayala. Então, quer dizer, é um arquivo vivo, né, desses grandes escritores, desses grandes nomes, e tem uma produção extremamente importante. Eu vou ler aqui brevemente o currículo dele, que saiu neste mais recente livro dele, sobre Eugênio Andrade, o poeta, que vai ser abordado aqui hoje. Arnaldo é professor emérito da Universidade do Porto, né? Licenciado pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, ensinou na Faculdade de Letras da Universidade do Porto de 1970 a 2009, ensinou na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, na Universidade de Paris, Sorbonne Nouvelle, ensinou na Universidade Católica Portuguesa do Porto, de 2003 a 2009. Tem umas coisas curiosas do currículo de Arnaldo. Foi ator, né? Ator de cinema, né? Foi membro da direção da Cooperativa Árvore, presidente do Conselho Geral do Boa Vista Futebol Clube, fundador do Centro de Estudos Pessoanos, presidente da Fundação Eugênio de Andrade,
colaborador da Rádio e Televisão Portuguesa e da Rádio Difusão Portuguesa, e ator em filme de Luiz Galvão Teles, Antônio Reis, Joaquim Pinto. Autor de uma vasta obra repartida pelo ensaio, pela poesia, pela crônica e pela tradução, criou as revistas Persona, Terceira Margem e Cadernos de Serrúbia, e tem numerosa colaboração dispersa por revistas e jornais nacionais e estrangeiros. Quer dizer, Arnaldo também é autor de dezenas de títulos, né? Dezenas de títulos. Muitos conheço, né? Alguns, outros, os mais antigos não. Mas é isto, vai nos brindar aqui hoje com esta palestra sobre Eugênio de Andrade, que ele conheceu pessoalmente muito bem, né? E cujo material também reuniu nesse mais recente trabalho, né? Então, acho que ainda não foi lançado oficialmente. Quer dizer, você vê, o privilégio é grande, né? Porque eu já o tenho aqui nas minhas mãos. Então, Arnaldo. Muito boa tarde. Como se deduz das palavras do Carlos Newton Jr., ele é amigo, não é? E está tudo dito. Eu apresentei-o de manhã, não queria que parecesse que eu fiz o elogio dele para ele fazer o meu. Mas nós somos amigos e acho que somos verdadeiros amigos. E, portanto, está muito culpada, pronto. Não, mas devo dizer que sou tão amigo que fui eu que o indiquei para vir aqui falar de Suassuna, sabendo que ele é a pessoa que mais sabe sobre Suassuna, porque foi aluno dele, porque foi uma espécie de secretário dele e porque tem 6, 7 livros que abordam centralmente Suassuna ou, se não centralmente, indiretamente. E, portanto, the right man on the right place aqui neste colóquio. Mas eu não vou fazer outro elogio dele, que já chega agora, não é? Mas estou aqui com prazer ao lado dele, porque é uma personalidade importante da cultura brasileira, não digo nordestina, só, mas também porque estou aqui como amigo de quem me convidou, de há muitos anos, discípula de uma grande amiga minha que me trouxe pela primeira vez aqui a João Pessoa, e eu liguei-me, se calhar também por afeto, a esta universidade, ou a esta faculdade de letras, ou até ao chamado PPLP, até a um centro de estudos de literatura popular. Liguei-me e quiseram que eu me ligasse de tal maneira que sou também diretor de pesquisas. Ainda há pouco estiveram em Portugal 2 pós-graduados da professora Fátima a fazer também sob a minha direção pesquisas, e empenhei-me num protocolo entre as nossas 2 universidades, porque não há muitas universidades no mundo onde aquilo que se chama estudos da literatura ou da cultura popular sejam valorizados ou sejam estimulados. E eu, que tenho alguma reserva em relação ao termo popular, tenho que usar este termo como usei o termo de marginal para literatura. Quer dizer, dizendo logo que se fala em literatura marginal é para que ela deixe de ser marginal. E aceitando o convite da minha querida amiga professora Fátima Mesquita Batista, de quem, repito, sou amigo há muitos anos, como da família, e dizendo-me ela que gostava que eu falasse de uma poética, eu recorri talvez ao poeta que tinha mais à mão no momento, embora tivesse outros. Vai sair dentro de 15 dias em Portugal também, por exemplo, um livro meu sobre João Cabral de Melo Neto, que é poeta nordestino e que foi um poeta a quem eu me liguei muito, sobretudo quando ele foi cônsul no Porto. E eu hesitei até entre os poetas com quem tenho mais convivido, ou pessoalmente ou impessoalmente. Eu tive a sorte de conviver de perto
com Drummond, o maior poeta brasileiro, e com João Cabral, os maiores poetas brasileiros. Tive sorte. Pouca gente entrava na casa de Drummond, eu entrava. Mas tive a sorte de conviver muito com Jorge de Sena, grande poeta português, que me chamou para trabalhar como responsável pela minha ida para a Califórnia. Mas tive a sorte de conviver com outros poetas, como um poeta importante chamado Rui Belo, de quem sou compadre. Sou padrinho de um filho dele. Não é? Bom, não estou a gabar-me de nada, porque isto é uma sorte, e eu era amigo deles, ou fui amigo deles, enquanto cidadão, homem, etc., não porque eram escritores e grandes escritores, estes que eu citei, porque eu não sou amigo de um grande escritor só por ele ser grande escritor, sou amigo de um grande escritor se ele é um grande homem. Né? Bom, e portanto, dado que andava com a mão quente e convivi muito com Eugênio de Andrade nos últimos, desde 1970 até a sua morte, resolvi, quase por uma espécie de dívida afetiva também, falar dele a um público que não o conhece muito, supostamente, enfim, mas não falar propriamente do homem, que isso não é muito próprio de um congresso. Há coisas estranhas, né? Quer dizer, porque uma revista inglesa rejeitou um texto de memórias sobre um poeta brasileiro, porque aparentemente não é de bom tom numa revista ensaística publicar uma memória, como se a memória não fosse até literatura, ou como se por vezes não trouxesse a imagem melhor até da poesia de um poeta. Enfim. Portanto, mas não me propus aqui falar do que sei do meu convívio pessoal com Eugênio, mas é evidente que, sobretudo para um público que ou nunca ouviu falar dele, ou se ouviu falar foi pouco, eu editei aqui no Brasil, e por uma editora muito importante, chamada Nova Fronteira, uma antologia da poesia de Eugênio de Andrade, poemas de Eugênio de Andrade. E editei, não foi há muito tempo, foi em 95, por aí. Só que, evidentemente, isso não chega, hoje a poesia quase não chega a nenhum lugar, porque não chega à televisão, porque não chega à rádio, porque não chega aos jornais, não há lugar para a poesia. Aqui, curiosamente, ainda há. Então, aqui neste Nordeste, há os poetas populares que estão por todo lado, felizmente. Não é? Mas na Europa, a poesia é hoje coisa de gueto. Não é? Outrora não havia jornal que não publicasse poemas. Hoje não se vê um poema, ou melhor, vê-se numa secção económica do Expresso, na secção económica, a transcrição de algum poema não original, evidentemente. Bom, não há um programa de poesia na televisão, que é o suporte mais visto, ou mais influência, etc. Dá a impressão que a poesia é um insulto ou uma ameaça para muita gente, e sabe-se quem é essa gente, é a gente do mercado. O romance pode-se falar, mas a poesia não. A poesia é alguma coisa muito perigosa, não é? E o perigo não vem até da poesia ser participante, militante, revolucionária, ou o que quer que seja, ou até, digamos assim, obscena ou erótica ou coisa parecida. Não. A ameaça vem por outro lado, vem porque ela desafia a leitura que o João Cabral dizia que era fluviante flutual. Quer dizer, a leitura rápida, fast food literário, não é? Isso é bom para uns romancistas da moda, best-seller, etc. Mas para poetas a sério, não. Bom, mas falemos, que é isso que interessa, de Eugênio de Andrade, no mínimo, digamos assim, que é um poeta que nasceu em 1923 e que faleceu em 2005. É um poeta que nasceu no coração da Beira Baixa, no coração de Portugal, ou no centro de Portugal interior, numa terra chamada Póvoa da Atalaia, que fica entre Castelo Branco e o Fundão, fica não longe da fronteira com Espanha, e, curiosamente, um avô dele era espanhol. Um avô dele, pedreiro, casou com uma espanhola do outro lado da fronteira.
mas ele nasceu em condições, digamos assim, problemáticas. No Portugal de então, hoje não seria assim. Ele foi estigmatizado na infância porque ele nasceu, como se dizia ao tempo, na minha aldeia, que não era muito longe da dele, era um filho ilegítimo, repara, como se pudesse haver algum ser que nasceu ilegitimamente. O pai dele era filho de um senhor terrateniente, de um homem que tinha vastas terras, e como também não era raro, os filhos dos senhores por vezes faziam as suas iniciações sexuais ou, digamos, em bordéis ou com as empregadas. A mãe era empregada do pai e foi nessa situação que Eugénio nasceu. Nasceu e numa aldeia, eu sei bem disso, porque conheci filhos ilegítimos na minha aldeia, as mães solteiras, ou as mães que tinham filhos, mesmo que fossem de senhores, mesmo que se visse que era gente humilde, gente facilmente manipulada, era a mulher sobretudo que era estigmatizada. De maneira que a mãe saiu de empregada do patrão, mas ficou ela com o filho, como também era normal. Não era o pai que ficava com o filho assim. E o pai, a imagem do pai, não quanto muito, seria a imagem de um macho ou de um sedutor, não é? E portanto, mas ele fez a escola primária ainda na sua aldeia. Depois a mãe, estigmatizada, foi para a cidade mais próxima, que era Castelo Branco, e chama-se Castelo Branco porque tem mesmo um castelo, embora ainda em ruínas, e passou a trabalhar numa residência de mulher de limpeza e de fazedora de camas nas manhãs, numa pensão que ficava na encosta justamente do castelo. Mas o pai, entretanto, estava em Lisboa e, ao que parece, Eugénio evitava falar sobre isso porque teve sempre aquilo que podíamos chamar ódio ao pai, uma coisa psicanalítica muito forte. O pai foi rasurado da sua vida, embora a mãe fosse para Lisboa, aparentemente numa tentativa ou num apelo do pai para que vivessem juntos. E chegaram a oficializar o casamento, mas logo depois separaram-se e ele casou com outra mulher. Teve um filho ainda dessa segunda mulher, que o Eugénio praticamente desconheceu, com o qual nunca conviveu, e ele passou a viver sempre com a mãe em Lisboa, onde fez a formação secundária, até quase ao fim do ensino secundário, quando foi para Coimbra, convidado por um amigo para estar numa casa lindíssima em frente do Mondego, e mesmo em Coimbra, com explicações de matemática de um outro poeta chamado Joaquim Namorado, não acabou o liceu. É um dos escritores portugueses importantes que não passou pela universidade ou que passou mal pela universidade. Há outros até um pouco mais novos ou mais velhos que ele, como Agostina Bessa Luís, a maior escritora de ficção em português, escritora, que nunca passou pela universidade, embora fosse para Coimbra também para casar com o marido, que é ainda hoje o marido dela, não é? E aí podíamos, como estamos em tom ligeiro, podíamos dizer que a Agostina casou por anúncio de jornal, não é? Pôs um anúncio no jornal e 3 estudantes de Coimbra responderam pensando que iam gozar com quem pôs o anúncio, iriam divertir-se, mas um deles ficou mesmo preso, não é? Eugénio saiu de Coimbra para fazer o serviço militar no Sul e empregou-se logo depois em Lisboa como funcionário do Ministério da Saúde e até o fim da vida seria funcionário do Ministério da Saúde, inspetor de saúde e, ao que parece, inspetor muito exigente, tinha que fazer relatórios e de que as pessoas tinham algum receio, talvez porque ele era um homem de rigor e exigente,
mas assim foi esse cargo que o levou para o Porto em 1950, onde ele viveu, portanto, os últimos 55 anos da sua vida. E foi aí que eu o conheci, embora já tivesse escrito sobre ele, porque escrevi o meu primeiro texto sobre ele quando era aluno de primeiro ano da Universidade de Lisboa, primeiro ano de Letras da Universidade de Lisboa. Eugénio tem uma obra relativamente reduzida. Ele publicou 20 e tal livros de poemas, o primeiro uma plaquete chamada Narciso, os últimos, o último livro dele chama-se Os Sulcos da Sede, publicado pouco antes de morrer, mas publicou outros livros de literatura infantil, 2 livros, História de uma Água Branca, Aquela Nuvem e outras, publicou livros de prosa, às vezes prosa poética, Os Afluentes de Silêncio, Rosto Precário, incidindo ou sobre poetas, ou sobre paisagens, ou sobre questões, nunca questões sociais, nunca questões políticas, nunca mesmo questões muito culturais, mas questões sobre artistas, sobre pintores, de que ele foi amigo, e ele também, como Suassuna, tinha os seus caprichos plásticos, fez desenhos que nunca foram mostrados publicamente, mas esteve sempre muito ligado a pintores, no Porto sobretudo, até porque ele viveu inicialmente junto da Escola de Belas Artes do Porto. Encontrava-se com alguns dos melhores artistas plásticos do Porto, professores da Escola de Belas Artes ou alunos, ao tempo, por exemplo, um grupo que chamaram no Porto os 420, porque foram alunos que tiraram notas brilhantes. Alguns deles já morreram, particularmente o meu amigo Ângelo de Sousa, mas estão vivos 2 ou 3, estão vivos os outros 3, José Rodrigues, Armando Alves e o Pinheiro, né? E portanto Eugénio tem esses livros e, para lá disso, só fez traduções brilhantes do ponto de vista poético, que são quase poemas que funcionam originalmente, traduções de Safo, apesar de não saber grego, traduções das cartas famosas de Mariana Alcoforado, ou atribuídas a Mariana Alcoforado, que é um clássico da literatura francesa, e traduções de poetas e de poemas modernos ou relativamente modernos. Ele foi o introdutor em Portugal da poesia de Lorca, Garcia Lorca, Os Amores de Dom Perlimpim, com Belisa em Seu Jardim, fez uma antologia da poesia de Lorca, mas depois empenhou-se também em traduzir, embora sistematicamente, poetas de que gostava, como o grego Ritsos, ou como alguns espanhóis a que ele se ligou muito. Ele conheceu, foi amigo de Vicente Alejandra e de Luís Cernuda, grandes poetas do modernismo espanhol, e carteou-se até com alguns deles. Como lembrei, ele tinha até uma costela espanhola pelo lado da avó, Juana, e, portanto, a obra dele não é muito extensa. Ele organizou, pouco antes de morrer, um volume com a sua poesia toda, que não é toda, porque há poemas que ficaram de fora, a poesia que publicou em livros. Eu depois fiz a edição completa pouco depois da morte dele, juntando-lhe mais um livro que não aparecia nesse livro, porque ele preparou essa obra completa dele quase pressentindo a morte, que foi uma morte arrastada e uma morte muito, diria assim, muito imerecida, para não dizer outra coisa, porque ele foi um cantor do corpo e do esplendor do corpo e da juventude, e eu vi o corpo dele degradar-se ao longo de 3 anos, e de que maneira, e num sofrimento grande, que eu acho que, portanto, um cantor da beleza e do amor não merecia. Mas sabemos que às vezes o nosso destino não o escolhemos, se podemos escolher alguma coisa, e é-nos imposto, mesmo que julguemos que ele é tirano, ditatorial e nojento, mas às vezes a natureza humana até,
tem aspectos muito trágicos e muito indignos do humano. Eu acho que certos graus de sofrimento humano são muito indignos. Deus, ou quem quer que seja, fabricou esta máquina que é o nosso corpo, com muitos defeitos, por muito glorioso que ele possa ser, por outro lado. Eu perguntei-me de que poeta Eugénio eu podia falar aqui, porque podia falar de vários aspectos, ou que tenho estudado e que estão agora em livro. Eu já publiquei antes destes 2 livros sobre Eugénio, e pensando que sobretudo se tratava de um congresso onde há gente que ignora a poesia de Eugénio, que não será o caso dos portugueses aqui presentes, que certamente a conhecem muito bem, dado que a poesia de Eugénio até foi traduzida em 21, 22 línguas até hoje, não é? Eu próprio organizei até um livrinho só com um poema chamado O Sorriso, em 11 línguas, incluindo chinês, não é? E portanto, que tinha mais público garantido em vida. Depois da morte a gente sabe que há até um período em que os poetas quase desaparecem, não é? Ou os autores, grandes autores quase desaparecem, e autores muito falados num certo momento antes de morrer, depois caem assim. Em Portugal há casos como de escritores muito falados, o José Cardoso Pires, Augusto Abeleira, ou antes dele José Rodrigues Miguéis, que de repente, já não digo Fernando Namora, que aparecia todos os dias nos jornais, e que de repente, silêncio. É isso o destino também, se não das obras literárias do escritor, que às vezes adormecem e talvez, passados não se sabe quantos anos, alguém as ressuscite, ou algum olho vivo passe por elas e veja que não é bom que se esqueçam, e é bom que sejam recomendadas a quem quer que seja. Perguntei-me, mas a professora Fátima disse-me que lhe interessava alguma reflexão sobre a criação poética, sobre a semiótica da obra poética. E então eu optei por uma coisa que não sei se será bem sucedida, que é de começar por fazer uma análise em close reading de 2 poemas breves, que permite o tempo que temos fazê-lo e não muito mais, para depois fazer uma espécie de relance sobre o conjunto da obra, relance breve, claro, sobre o conjunto da obra de Eugénio de Andrade. E escolhi esses poemas intencionalmente porque são 2 poemas que eu podia dizer emblemáticos. E não há poeta importante que não se defina por poemas emblemáticos, por poemas ou por versos emblemáticos. Eu penso em pessoa e digo assim: o mito é o nada que é tudo. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O Mar Salgado, quando tem o Sal de São Lágrimas de Portugal, para ser grande, ser inteiro. Fabuloso. Ou então, alguns dos versos da Ceifeira: poder ser tu, sendo eu, ter a tua alegre inconsciência e a consciência disso. Bom, as rosas amo dos jardins de Adónis, não importa, a gente podia citar versos e versos e versos de Fernando Pessoa que ficaram, e que são provérbios até já. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, é um provérbio, não é? Ou é? Não é sentido como anónimo, como em geral são os provérbios, mas os provérbios têm autores, não é? Mas para lá caminham. Mas se eu penso em Drummond, vai Carlos, ser gosto na vida, por exemplo, e agora José, por exemplo, uma pedra no meio do caminho, por exemplo, etc. Bom, mas se pensem noutros poetas como Camões, eles fornecem-nos versos que a gente se lembra a cada hora, ou em certas circunstâncias, não é? Erros meus, má fortuna, amor ardente, aquela alegre e triste madrugada, etc. Bom, não importa. Um grande autor fornece-nos sempre alguns versos de que nos recordamos sempre, e quase todos nos recordamos, se os lemos, em momentos alegres ou tristes, em momentos especiais, não é? Mas esses versos integram poemas, que são também eles emblemáticos, não é? Não há
aliás, os génios poéticos, para não falar dos prosadores, também se podem definir por páginas, mas os génios poéticos definem-se também por um conjunto de poemas antológicos. Talvez todo o gênio só produza poemas antológicos, mas vai saber, não há nenhum que não tenha um poema um pouco mais frouxo, mas podemos dizer que há poemas muito fortes, não é? Nos poetas que eu citei, por exemplo, não será difícil, até os versos que eu citei deles pertencem a poemas inesquecíveis. E agora José do Drummond, ou A Pedra no Meio do Caminho, que deu até um livro que eu propus ao Drummond e que fizemos os dois, não é? Um pequeno poema que dá origem a uma polémica tremenda, uns que diziam assim, que coisa genial, outros que diziam assim, mas que porcaria, um poema sobre uma pedra, eu tropeço em pedras todos os dias, se eu fizesse um poema tinha já muitos poemas, etc. Bom, mas um poema que passou até a fazer parte, diria assim, da linguagem cotidiana, na medida em que depois na política se dizem, o político queria ganhar as eleições, mas tinha uma pedra no meio do caminho. Ou até um futebolista, ele ia para fazer golo, mas havia uma pedra no meio do caminho, ou tinha uma pedra no meio do caminho, etc. E portanto, esta espécie de injeção citacional na linguagem cotidiana que os poetas nos propõem às vezes com os seus versos ou com os seus poemas. Eugênio de Andrade não será difícil encontrar versos que... O primeiro deles intitula-se Despedida, e o título é desde logo expressivo. Foi publicado no livro Ostinato Rigore, um título que corresponde bem, o Ostinato Rigore é de Leonardo da Vinci, não é? Mas corresponde bem à exigência poética de Eugênio, publicado em 1964, e que o poeta, por acaso, escolheu para integrar, não aparece em geral nas antologias, mas o poeta pô-lo na antologia breve que ele dele mesmo fez. E vejam, é um poema breve e de uma simplicidade aparentemente extrema. Colhe todo o oiro do dia na haste mais alta da melancolia. Como é patente, estamos perante um poema brevíssimo, exatamente uma quadra, que é a mais popular forma da poesia popular ou da poesia portuguesa. Digamos que a quadra solta, a quadra poema, porque há quadras que são integradas em poemas, mas a quadra solta é uma invenção portuguesa, como o haiku é uma invenção japonesa, e são três, aí é um terceto, não é uma quadra, ou da Letónia, mas o poema quadra da Letónia não corresponde nada à quadra portuguesa, porque é como também as quadras persas dos Rubaiá, são obrigadas a um tema fixo, ao passo que a quadra portuguesa aborda todo e qualquer problema, todo e qualquer sentimento, e tem uma variedade de formas, curiosamente, inimaginável se ela não se estuda. Há quadras para todas as situações, como os provérbios, mas há quadras cujos esquemas rimáticos e métricos são muito diversos, e há quadras que têm uma unidade de sentido, há quadras que têm plurissentidos, há quadras cujo primeiro dístico não tem nada a ver com o outro, há quadras absurdas ou de nonsense. Eu ainda ontem num mini curso, citei aquela assim, as ondas do mar salgado sucedem-se continuamente, as primeiras trazem peixe, as outras principalmente. Há quadras cómicas e quadras sérias, quadras cómicas. Vou para essa rua abaixo, cheira-me a bacalhau cru, espreito pela fechadura, estás a lavar o bacalhau. E, portanto, há quadras que, como a que José Reis disse que era a mais bela quadra da literatura portuguesa, em português, no ventre da Virgem Bela encarnou divina graça, entrou e saiu por ela como o sol pela vidraça. Há quadras, como a que fez um poeta chamado Correia de Oliveira, que repercutiu depois em pessoa. Ou ondas do mar salgadas, de onde vos vem tanto sal? Vem das lágrimas choradas nas praias de Portugal.
Pessoa liquidou essa quadra num dístico. O mar salgado, quando teu sal, são lágrimas de Portugal. Bom, e portanto, vemos que a quadra pode ser isométrica, mas pode ser heterométrica, como esta aqui, e vemos que aqui a heterometria acentua-se entre o primeiro e o segundo versos, que têm respectivamente uma e 6 sílabas, colhe na contagem portuguesa, é só uma sílaba. Tendo os dois últimos 5 sílabas, quer isto dizer que o poema soma no total 17 sílabas. Curiosamente é o número de sílabas do haiku japonês. Curiosamente. Tantas quantos, portanto, quantas sílabas neste poema como as do haiku. Mas aqui em 4 versos e não em 3, e na realidade podia reduzir-se a 3, não é? Mas aí quebrava-se o esquema fonorrítmico, que é fundamental em poesia, e sobretudo perdia-se esta intensificação que dá o colhe isolado do primeiro verso. Colhe, é forte. Se fosse logo, colhe todo o ouro do dia. É como nos provérbios, transforma-se completamente o entendimento do provérbio, ou entendimento da coisa, quando se altera a pausa. Por exemplo, eu também me lembrei ontem de citar um provérbio que era português, que é, no Brasil esse não circula. Há provérbios, a base dos provérbios brasileiros é igual à portuguesa, mas no Brasil inventaram-se os provérbios como, por exemplo, cada macaco no seu galho. Ou, por exemplo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não são portugueses esses, não é? Mas há outros que são iguais, mas o Brasil não importou alguns como este, que é relativamente recente, não como o do O'Neill, a Mari a ir e voltar, que esse é recentíssimo, ou como o de João Pinto, que diz assim, prognóstico só no fim, não é? Prognóstico só no fim, esse ainda não chegou ao Brasil também. Mas há em Portugal um provérbio que é assim, para quem é bacalhau basta. Imagine-se que, se isto é pronunciado assim, para quem é bacalhau, basta. Não. Deturpa completamente o sentido e a graça do provérbio, não é? Bom, e portanto, esta quadra parece com haiku apenas pela concisão. O haiku é sempre extremamente sintético e sintetiza uma situação da natureza e uma situação subjetiva, quase sempre transita entre o objetivo e o subjetivo, ao passo que a quadra às vezes pode mover-se só na subjetividade ou só na objetividade, e portanto aqui vemos que há, aliás, uma aliança entre esses dois campos, não é? Eugénio deixou noutros poemas, especialmente de um livro que ele chamou Pequeno Formato, vários poemas equivalentes ao haiku, e ele, naqueles livros, estudos que fez, chegou a fazer o elogio do poema japonês, e homenageou também o mais célebre poeta japonês, autor de haikus, que foi o poeta Basho, que, aliás, contemplou no seu livro Vertentes do Olhar e num texto chamado Da Poesia Japonesa. E até neste livro, Ostinato Rigore, ele tem um poema que chamou Quase Haiku, em que fala de manhã de oiro, e em pétala e ergueu, que lembra naturalmente aqui a haste alta e o oiro do dia. Não é? A rima cruzada e substantiva entre os versos 2 e 4, o esquema A, B, C, B, também lembra o da comum quadra popular portuguesa, mas a ninguém passará despercebido o efeito musical, rítmico e harmónico conseguido com o jogo de monossílabos e dissílabos dos 3 primeiros versos, em contraste com o surpreendente polissílabo final, melancolia. Com as assonâncias, ninguém deixará de notar as assonâncias do I e do A,
que são as assonâncias da mais antiga poesia portuguesa, cantigas de amigo, né? Aí eu, coitada, como vivo, venho cuidar para o meu amigo, muito me tarda o meu amigo na guarda, ou então ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se verá, etc. Bom, e portanto, essa assonância é frequente na grande poesia popular e antiga, e note-se a persistência até da grafia oiro, em vez da comum grafia em Portugal recentemente, ou nas últimas décadas, ouro, né? E notem-se também as aliterações do T, do som das consoantes, todo, haste, alto, ou do D, a surda, não é? E uma oscilação entre surdas e sonoras, do D, todo, do, dia, e do L, colhe, alta, melancolia. E note-se ainda, por fim, o jogo das nasais, na, mais, melancolia, ou então a simetria, oiro do dia, haste da melancolia. A sintaxe do poema não oferece qualquer dificuldade a qualquer leitor. O predicado inicial é seguido do objeto direto e do complemento do lugar, ambos seguidos da preposição de, contraída, com o artigo definido, masculino e feminino, indicando uma relação, uma propriedade, mas a simetria convive elegantemente com a dissimetria. O objeto é precedido da indicação da totalidade, todo o oiro. O complemento é seguido de uma qualificação superlativa, na haste mais alta. No poema, com 13 formas no total, há um só verbo, e em posição rara, inicial e isolada, o que parece favorecer a energia imperativa. No entanto, o ato ilocutório pode ter o valor não de uma ordem, mas apenas de uma exortação ou de um conselho, aliás, não tão direcionável para o interlocutor como para o próprio locutor, como se ele dissesse a si mesmo, colhe. Se a ação prevista é uma só, ela implica 4 substantivos, um só verbo, mas 4 substantivos, não contando o título. Oiro, dia, haste, melancolia, que todavia se associam 2 a 2. Oiro do dia, haste da melancolia, parecendo oiro e melancolia os mais relevantes e circunstanciais os outros 2. Qualquer deles tem largo uso, quase sempre metafórico, na obra de Eugênio de Andrade. Veja-se, por exemplo, referências que ele faz noutros poemas à manhã de oiro, ao coração do dia, às hastes do amor, ao outono, pássaro da melancolia. Por eles vemos implicado o mundo mineral, um metal precioso, o oiro, sólido, duradouro, e o mundo temporal, visto numa fração ou num período relativamente curto, regular e naturalmente solarmente bem marcado. E vemos também a presença do mundo vegetal vertical e o mundo sentimental, emotivo, humano. Num pequeno poema atravessam-se esses mundos. E podíamos lembrar até outros poemas de Eugênio, como aquele em que ele diz assim: procura uma maravilha na noite inclinada da melancolia. Melancolia. A bilis negra, como ela era chamada, que a etimologia vê na melancolia, de que Eugênio, portanto, falou não como um romântico, mas como um moderno, antes de esse termo, melancolia, ter fascinado poetas e ensaístas pós-modernos. Houve até quem escrevesse teses ou grandes ensaios sobre a melancolia na poesia mais recente, como Fernando Pinto do Amaral. É geralmente concebida desde Dom Duarte e Robert Burton e Freud como uma tristeza vaga, sem causa visível, ou então como um sentimento de perda irrecuperável e como a manifestação de um estado depressivo irremediável. Neste poema, apesar de uma certa ambiguidade dos 2 últimos versos, que podem levar a admitir a simultaneidade de uma causa e de um efeito, Eugênio de Andrade parece conceber a melancolia como uma árvore
ou uma planta, e o ouro como o seu fruto, um fruto como as míticas maçãs de ouro. Ele admite assim que é possível tirar ouro da melancolia e incita-se a colhê-lo na haste mais alta, onde estará todo o ouro do dia. Lembremos a propósito que já o poeta alemão Georg Trakl se referia ao ouro não do dia, mas dos dias. Das Gold der Tage. Pela metáfora aurífera, vegetal ou sentimental, ouro, haste, melancolia, o poema exprime o que toda a poesia eugeniana exprime, a possibilidade da transição humana do baixo, rente à terra, e rente à terra é uma expressão muito dele. Ele também tem um livro chamado Rente ao Dizer, o baixo, do baixo para o alto, das trevas para a luz, traduzida em alto, ao ouro, ao dia, da pobreza para a riqueza, colhe, da dor para a alegria. Mas a ideia implicada na ordem ou na exortação, colhe, a ideia da colheita ou da recolha diária, não pode deixar de traduzir algum pessimismo, a consciência da perda ou da despedida irremediável, a que alude o título do poema e que também já encontrávamos na famosa Ceifeira de Pessoa. A desconfiança perante um futuro que obriga a colher ou a recolher, ou que obriga a um investimento total no presente fugitivo. No caso da ceifeira, ela ceifa, colhe e ceifa. Mas vemos, sobretudo pelo final deste poema, que para mim é o mais definidor de toda a obra do Pessoa, vemos que a ceifeira é também a morte e que, portanto, a ideia do corte, do golpe no trigo que alimenta é também o símbolo da morte, que é representada, aliás, tradicionalmente pela foice, né? E, portanto, tudo se passa como se não fosse possível colher sem trazer à mente a ideia da morte, ou a ideia de que o desaparecimento do colhido implica o desaparecimento, ou da ação do colher. Despedida, o poema de despedida é, afinal, uma atualização do famoso Carpe Diem, de Horácio, que numa célebre ode, a primeira, a essa célebre expressão acrescentava Carpe Diem quam minimum credula postero, confiando o menos possível no futuro. Colhe o teu dia, isto é, vive o teu dia, goza o teu dia, confiando o menos possível no futuro. Amanhã já poderás não estar cá. Mas é também este poema, na sua brevidade e densidade, um extraordinário exemplo de poema sapiencial moderno ou do ouro verbal que podemos escolher em Eugênio de Andrade. E passamos a um segundo poema, menos breve, e sobre o qual me demorarei um todo nada mais. Por favor. Passamos ao segundo poema. Atende vir cá. O segundo poema obriga-nos a refletir, projeta a imagem da rosa, metafórica da rosa, obriga-nos a refletir sobre a presença da rosa em toda a poesia de todos os tempos, ou a presença da rosa nas nossas culturas. A rosa serve para exprimir ou para referenciar muita coisa, desde tudo o que é bom até à mulher, até à Virgem Maria. E, portanto, este poema quase justificava uma espécie de prefácio para dizer que desde sempre a poesia, como nós, afinal, como os seres humanos, vivem fascinados pela rosa, que alguns consideram a perfeição, mau grado dos espinhos. Mas a configuração formal, o cheiro,
o perfume, a cor, fazem com que a rosa seja uma espécie de rainha das flores. Para alguns serão outros, até pode ser o cravo, até pode ser a orquídea, mas a rosa é, consensualmente, se fizerem a experiência a alguém, como eu fiz quando era mais novo, assim, diz o nome de uma flor. O que vem imediatamente é a rosa, não é? Bom, e portanto, não vou fazer esse prefácio, mas direi apenas que de Homero, que tanto gostava de falar da aurora de róseos dedos, e rosa está lá. A Rilke, para alguns até era uma espécie celebrante das rosas, mas já vamos ver também porquê. Passando por Ausónio, o autor do livro De Roses Nascentibus, onde beberia o francês Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose de ce matin est fleurie, qualquer coisa assim. Ou passando por Omar Khayyam, o autor persa, por Dante, por Malherbe, por Garcilaso, por Shakespeare, por Goethe, por Celan, por Manuel Bandeira, por Gertrude Stein, para não alongar a lista, quase todos os poetas escreveram algum verso, se não poemas inteiros dedicados à rosa, cantam o êxtase da rosa, como disse a venezuelana Alicia Torres, ou falam impressivamente dos mais diversos elementos ou motivos da rosa. A rosa real ou a rosa simbólica, a rosa de pétalas ou a rosa de espinhos, a rosa da cor ou a rosa do cheiro, a rosa do roseiral ou a rosa da roseira, ou a rosa da rosácea ou a rosa da roseta, e aludem aos tons de rosa, do róseo ao rosado ao rosicler, ou falam da rosa da areia, título de um filme de António Reis em que eu fiz um pequeno papel, a rosa dos ventos, ou falam da rosa mística ou da rosa cruz, ou falam da Rosebud, famosa até do filme de Orson Welles, não é? E portanto, mas falam da rosa como símbolo do coração, ou da mulher, ou da Virgem Maria, ou do amor, ou da vida, ou do mundo. Eugênio de Andrade tem um poema, A Rosa do Mundo. Rosa do Mundo. E para nos darmos conta da variedade e multiplicidade desses motivos, nem precisaríamos de sair da literatura portuguesa. E nesta nem precisaríamos de descer aos trovadores, aos poetas do Barroco, nem a Garrett ou a João de Deus, que todos cantaram a rosa. Talvez nos bastasse mergulhar na poesia oral, popular, que em 1943 inspirou a Luís Chaves o estudo A Rosa na Lírica Popular. E todos nós aprendemos, talvez até canções ou quadras, sobre a rosa, como eu aprendi a Rosa Alexandria. Oh Rosa, oh linda Rosa, oh Rosa de Alexandria, tu és a mais linda rosa, ai, que neste jardim havia. Bom, e portanto, até isso, portanto, na poesia popular é abundante o tema da rosa. Talvez nos bastasse percorrer alguns poetas portugueses do século XX, como Camilo Peçanha, Alberto Caeiro, ou até Ricardo Reis, As Rosas Amo dos Jardins de Adónis, Vitorino Nemésio, Que Rosa Passageira Foste Viva, ou Couto Viana, que tem um livro chamado A Rosa Sibilina, ou Herberto Helder, que fala das roseiras e dos roseirais, até da mulher, que há na mulher. Bom, portanto, olha, deste poeta retive estes versos maravilhosos. Não foi dele, há outro poeta quase ignorado em Portugal, que morreu na Venezuela, para onde emigrou, e praticamente deixou de ser referido em Portugal, deixou de entrar na antologia, salvo numa antologia de imigrantes, e eu empenhei-me a editar um dos últimos livros dele, que prefaciei, mas ele, a primeira coisa que eu li dele era isto, Jorge Amorim: juro por esta rosa que toco ou me suspende, que nada sei do mundo. Juro por esta rosa que toco ou me suspende, que nada sei do mundo. Como se a rosa fosse tudo o que havia a perceber do mundo, ou se fosse a rosa mundo, a rosa do mundo. E cito estes versos, devo dizer que, como toda a gente, transporto comigo
inúmeros versos, fragmentos de versos, em português ou noutras línguas, que não me deixam esquecer as rosas, mesmo quando não passo por jardins, aliás, cada vez mais reduzidos e raros nas cidades modernas. Há provérbios, por exemplo, como não há rosa sem espinhos. Há canções, como aqui no Brasil, de um português, curiosamente, ou melhor, a música é de um português do Recife, mas a letra é de Vinícius, A Rosa de Hiroshima, que eu cantava, não é? Ou então a famosa canção de Beco, L'important c'est la rose, né? L'important, sabes, né? L'important c'est la rose, l'important c'est la rose, l'important. Bom. Ou então versos de Dante, Nel giallo della rosa sempiterna, versos de Ronsard, et rose elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace du matin. Versos Shakespeare, Sweet Roses, do Not So, ou de Ângelos Silésios, A Rosa é sem porquê, ou de Marino, Ó Rosa, estás doente, ou de Camilo Peçanha, esse soneto fabuloso das coisas mais perfeitas da língua portuguesa, floriram por engano as rosas bravas no inverno. Ou de Alberto Caeiro, bom, Coroai-me de Rosas, ou de Mário de Sá Carneiro, que rosas fugitivas, foste ali há pouco, citei mal, me troquei, ou de Rilke, Rosa ou Pura Contradição, ou de António Machado, Rosas de Podridos Pétalos, ou de Juan Ramón Jiménez, Todas as rosas são a mesma rosa, ou de Gertrude Stein, o famoso verso A rose is a rose is a rose is a rose, ou então de Cecília Meirelles, Rosas Verazes só de cinza franzida, ou de Vitorino Nemésio, parece influenciado por Mário de Sá Carneiro, por isso eu fiz a troca, que rosa passageira foste viva, não é foste ali, mas foste viva. Ou de Mário Cesarino de Vasconcelos, é preciso dizer rosa em vez de dizer ideia. Ou de Herberto Helder, a que eu talvez me referi há pouco, as mulheres pensam como uma impensada roseira que pensa rosas. As mulheres pensam como uma impensada roseira que pensa rosas. Alguns poetas portugueses, de Augusto Gil a Pedro Almeida de Melo e a Couto Viana ao Manuel Guzmão, até se valeram da rosa para título de livros. E em português não podemos esquecer o famoso tratado de João Batista de Castro, do século XVIII, que ele chamou Rosa Poética ou verdadeiro caráter da rosa expressada nas propriedades da rosa. Assim mesmo, é um tratado sobre a rosa poética. Como não podemos esquecer o poema de um poeta brasileiro vivo ainda, Afonso Romano de Santana, que fez um soneto só repetindo a palavra rosa. Todas as palavras do soneto são rosa, 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 rosa. Não é? Entre os poetas portugueses, poucos houve ou haverá tão fascinados pelo tema da rosa como Eugênio de Andrade, que até publicou um livro com o título Nerudiano, Trocar de Rosa. É um livro de traduções poéticas, mas Trocar de Rosa é a expressão de Neruda, cujos poemas, Trocar de Rosa, cujos poemas se esmeram na construção não só de um bosque ou de um zoo, os poemas de Eugênio de Andrade, claro, se esmeram na tradução, na construção não só de um bosque deleitoso, ou de um zoo, mas também de um requintado jardim onde aparecem as mais variadas flores. Na poesia de Eugênio, que conheceu muito botânica graças ao facto de ter nascido numa aldeia rural e de ter vivido numa casa nos arredores do Mondego, povoada de jardins e também na companhia de um botânico, não é? A poesia dela está cheia de metáforas ou de alusões a flores ou a plantas como frésias, violetas, gardénias, magnólias, buganvílias, açucenas, dálias, peónias, etc. Mas dir-se-ia que as rosas também, na sua poesia, são rainhas. Se há livros onde elas não comparecem, alguns livros dele, não encontrei referências à rosa, Limiados Pássaros, O Peso da Sombra, Vertentes do Olhar, Véspera de Água. Outros há em que são numerosas ou expressivos os versos que a celebram. O livro
que ele depois passaria a... Não era o primeiro dele, porque ele rejeitou a plaquete inicial de 1939, Narciso, mas os 2 livros que se seguiram para passar a indicar na bibliografia só o livro As Mãos e os Frutos, que está cheio de alusões a rosas, como outros livros, Amante Sem Dinheiro, Coração do Dia, Mar de Setembro, Escrita da Terra, Homenagens e outros epitáfios, O Sol da Língua. Em Outro Nome da Terra, publicado exatamente 40 anos depois de As Mãos e os Frutos, isto é, As Mãos e os Frutos, 748, há um dos mais extraordinários e complexos poemas eugenianos que encerra o volume e a parte dele que se intitula, como ele, Rosa do Mundo. Não é este, Rosa do Mundo está transcrito, era do poema, do livro, portanto, O Outro Nome da Terra. Encerra com este poema Rosa do Mundo. Bem mais perto dos nossos dias, o poeta publicou este outro poema que, embora o título não o indicie, é também todo ele centrado sobre a rosa, porque o título chama Improviso. Uma rosa depois da neve, não sei o que fazer de uma rosa no inverno. Se não for para arder, ser rosa no inverno, de que serve? O poema Improviso faz parte hoje do livro Pequeno Formato, incluído no volume Poesia, em 2000. É a primeira vez que aparece, o Pequeno Formato era uma espécie de edição marginal, a primeira vez que aparece em lugar nobre é na obra completa de Eugênio de 2000. Mas na primeira edição desse livro, autónoma e fora de mercado, portanto, a edição marginal, ou na segunda edição publicada com Ostinato Rigor em 1997, já, portanto, quando o poeta se aproximava da morte, em vão procuraremos esse poema entre os 30 ou 31, que o próprio autor dava como escritos em 1990, 91, com exceção de meia dúzia recentes que pusera de parte à espera do toque da graça ou golpe de sorte que o salvasse. E este foi salvo, portanto, o que equivale a dizer que ele pode ser considerado um dos mais recentes do que o Eugênio dizia que eram poemas recentes dele. O que se deduz também do paratexto final, que acompanha a primeira publicação, um cartão de Natal, que dizia, o poema apareceu impresso, mas num cartão, e por baixo tinha o paratexto Dezembro 1999. E trazia também uma indicação, Foz do Douro, 5 de outubro de 1999. Quer isto dizer, portanto, que o poeta o considerou mais tocado pela graça ou pela sorte do que outros poemas e que o quis incluir na sua obra completa, de que ele excluiu alguns poemas. Não foi só o seu autor que o julgou tocado pela graça ou pela sorte, já que, pouco depois de publicado pela primeira vez, o poema suscitou, como nunca nenhum outro poema de Eugênio de Andrade suscitara, inúmeras glosas, imitações, análises e comentários em verso e em prosa de portugueses e estrangeiros, publicados em folhetins no suplemento das artes das letras do Jornal do Porto, 1º de janeiro, e depois reunidos no volume intitulado A Jeito de Homenagem a Eugênio de Andrade, editado no Porto em 2004. E esse livro e os vários autores que comentam o poema, que se referem ao poema ou que imitam o poema, foram convocados por um português de 3 continentes, África, Brasil, Europa, Joaquim Montezuma de Carvalho, que escrevia a não sei quantos poetas latino-americanos, brasileiros e outros, para se pronunciarem sobre este poema. É possível que em algum desses textos nem sempre sejam bem formuladas as razões da adesão geralmente calorosa a este poema, ou que não sejam respeitados os limites da interpretação, porque há alguns comentários que são perfeitamente delirantes e não entram bem no poema, a interpretação deste poema extremamente aberto, no sentido em que Humberto Eco usou a palavra aberto no famoso livro A Obra Aberta. A Obra Aberta. É possível,
Por isso, eu me empenhei em fazer uma leitura mais cerrada que pudesse, digamos, compensar esses desvios ou esses delírios. Começo pela forma. Improviso é um poema breve também, uma quintilha, não já uma quadra, embora não dos mais breves do autor, como já vimos, e até do livro, porque há tercetos nesse livro. Por exemplo, o poema À Sombra de Vítor Hugo, que traduz, aliás, um verso de Vítor Hugo intitulado, que diz: a sombra é sempre escura, até mesmo dos cisnes. O título é só uma forma substantiva. Os versos não chegam sequer ao decassílabo, oscilando entre o pentassílabo e o eneassílabo, e constituem 3 frases curtas. A brevidade, que convive fatalmente com a ambiguidade, permite curiosamente a repetição. A rosa aparece 3 vezes, a palavra rosa. No inverno, e não aparecem 2 vezes, assim como o pronome que e a preposição de, que aparece contraída em de. Mas vale-se da elipse. O título dispensa o determinante. Não diz o improviso ou um improviso. A primeira frase ou o primeiro verso, uma rosa depois da neve, dispensa o predicado, que teremos de escolher ou suspender entre um vasto leque de possibilidades. Uma rosa na neve, vejo, colho, recebo, tenho, veio, nasceu uma rosa. Bom, e dispensa o esclarecimento da relação temporal espacial a outra, da rosa com a neve, depois da queda da neve, atrás da neve, para lá da neve. E a segunda frase dispensa não só o pronome implicado em ser, mas também o pronome demonstrativo enfático, não sei o que fazer. Ou o enfático que aqui se mantém uma coisa. A palavra coisa é uma palavra que se põe lá onde, para designar não importa o quê. Não sei que coisa fazer. E algum verbo auxiliar que exprima modalidades, aspectualidades ou temporalidades. Por exemplo, tenho, terei de, devo, deverei, posso, poderei, hei de fazer, não sei que fazer. Abrindo assim o infinitivo do verbo principal, a ambiguidade do sujeito ou sujeitos da ação. Por exemplo, não sei que tenho, ou tens, ou temos, ou tendes de fazer. E este verso dispensa o artigo uma antes de rosa, que o tinha nos versos iniciais. Sendo agora estranhamente substituído pelo verbo ser, e o penúltimo verso dispensa um pronome antes de arder, verbo que numa primeira leitura parece afetar só a rosa, ela, mas que noutra leitura mais atenta, sobretudo em que admite o uso metafórico da rosa e correlatamente de neve e de inverno, parece poder afetar também o sujeito enunciador, eu, e até um coletivo, a gente, e até, embora menos provavelmente, o inverno, ele. A brevidade também economiza adjetivos. Não há nenhum no poema que, no entanto, tem 4 substantivos: improviso, rosa, inverno, neve, e 6 verbos: sei, fazer, for, arder, ser, serve. Notaremos o infinitivo de 3 desses verbos, um deles flexionável: ser, eu, ele, ela, rosa ou inverno. O presente de 2 outros: ser, serve, sei, serve, e um futuro do conjuntivo, for. E notaremos, e aqui sem a confusão de uma crónica de João Ubaldo Ribeiro que diz fondes, não é? Brinca com a gramática de alguns estudantes. Não é? E notaremos a presença do advérbio temporal ou espacial, nem sabemos, depois. E do substantivo inverno, assinalando que o terminativo depois da neve não implica a entrada na estação primaveril, já que parece, até pela posição, equivaler ao durativo no inverno, e já que esta estação é primitivamente relacionada com a rosa, como se o poeta dissesse, à maneira de Camilo Peçanha, rosa de inverno. E secundariamente com o enunciador, que note-se, não diz, não sei que fazer no inverno de uma rosa, porque diz, não sei o que fazer no inverno, não é? E, portanto, o tempo da reação do sujeito, a confissão da sua incapacidade ou da sua ignorância sobre o que fazer, da rosa, e a interrogação-conclusão,
com que termina o poema, portanto, a interrogação com que termina o poema, e notaremos também o tempo hipotético ou previsível da combustão da rosa e talvez do sujeito ou dos sujeitos. Se não for para arder. Voltando à brevidade, notaremos que, com exceção do título e de inverno, só há monossílabos e dissílabos no poema, que assim se apresenta com grande nitidez sonora, o que é próprio da poesia oral e popular. Típica, diríamos, do discurso oral. Tal nitidez é solidária com a nitidez do léxico, comum e até elementar, uma vez que nele surpreendemos a terra e o ar, rosa, a água, neve, o fogo, arder, uma vez que ele convoca o mundo vegetal, meteorológico e humano, e uma vez que as ações relacionadas com qualquer desses mundos são relevantes, pois se traduzem pelos verbos ser, fazer, saber, arder e servir. Mas a nitidez da matéria verbal é ajudada pela organização fonomelódica ou pela estruturação sintática e discursiva, pela pontuação que afeta o final de todos os versos, com exceção do segundo, encavalgado, e que passa do ponto categórico à vírgula suspensiva e ao ponto interrogativo final, pela disposição das palavras, que se afasta no primeiro e nos dois últimos versos da lógica temporal ou gramatical para obedecer a uma lógica emotiva, enfática ou outra. A troca de posições entre as orações principal e condicional, além de relevar a ideia de utilidade, de justificação da existência da rosa, permite a equivalência rosa, sujeito enunciador, ou outrem, na performance possível de arder. Finalmente, a nitidez também passa pela heterometria natural. Os versos medem 8, 5, 6, 9 versos, 9 sílabas, respectivamente. Até na hesitação das elisões. Curiosamente, depois da declaração, não sei. O leitor fica a duvidar como ligar. Não é? E também convém notar a repetição ou o paralelismo acentual com a dominância do anapesto, uma rosa, depois de uma rosa no inverno, se não for para arder, e pela rima que todos os versos têm no final, consonante ou toante, em é, fechado ou aberto, fazer, arder, neve, inverno, serve, em que a rima vocálica se associa à literação da fricativa labiodental V, mas a ninguém escapará a abundância e sucessão das fricativas alveolares sonoras e surdas. Rosa, fazer, depois, se, sei, ser, serve, ou da vibrante R, improviso, rosa, fazer, inverno, for, arder, ser, serve, quase podemos pronunciar a paulista caipira, porta. Né? Falemos agora um pouco do título, mais brevemente. O título, em princípio, o título improviso, lamentavelmente muitos leitores desprezam ou esquecem os títulos, não é, como o comum dos títulos, um resumo, um anúncio ou uma indicação seletiva do conteúdo. É uma indicação do modo de produção textual, que todavia não parece irrelevante para a avaliação desse conteúdo. Ele vale como um protocolo de leitura do poema, pedindo que essa leitura esqueça a sua natureza de poema, de texto artístico, literário, livresco, para valorizar a sua natureza de relato de um acontecimento ou de um ato de fala, mais do que de escrita, espontâneo, não deliberado, não pensado, inadiável, imposto por alguma ocorrência ou experiência radical. O título improviso poderia valer como um interessado pedido de benevolência ou como uma antecipada desculpa estética do autor, sincero ou não, mas vale mais, certamente, como garantia prévia da verdade e da autenticidade do produto poético, fictiva ou supostamente emanado do inconsciente, que assim é projetado, afinal, mesmo quando nele se visse alguma fuga desajeitada aos cânones ou alguma formulação inerte para as alturas de uma estética sublime, dir-se-ia que ainda ditada pelas musas. Se é improviso, não foi ditado pelas musas. Aliás, se não devemos desconsiderar o título, também não devemos esquecer o sentido etimológico de improviso,
quer dizer imprevisto. E nesse caso, ele não pode desligar-se do conteúdo do poema, sugerindo a surpresa do enunciador diante do espetáculo ou do acontecimento de uma rosa no inverno. Falemos então agora do acontecimento. Logo no primeiro verso do poema, o seu enunciador dá conta da existência ou do aparecimento, naturalmente estranho, anómalo ou extemporâneo, de uma rosa depois da neve, ou, como é dito logo a seguir, de uma rosa no inverno, que não sabemos se simplesmente vê ou se acolhe ou se a recebe de presente, mesmo que só da natureza. Sabemos que em qualquer dos casos isso o afeta e implica a ponto de se inquietar e de se interrogar sobre o que ele ou outros podem ou devem fazer da rosa, não com a rosa. Trata-se de um destino e de uma transformação, não de uma tarefa ou aproveitamento circunstancial. Só parecendo concebível a hipótese e a utilidade da sua combustão. A referência a uma rosa depois da neve e a uma rosa no inverno poderá levar o leitor culto a relativizar ou a ler ironicamente o título Improviso. Lá onde se esperava a alusão a uma experiência única e autobiográfica, pode sobrepor-se, como numa citação, a alusão à experiência anterior de outro. Lá onde parecia contida a vida ou a autenticidade do vivido, podemos, afinal, surpreender a literatura ou a memória do lido, que é verdade, não nega necessariamente aquela. Isto porque a relação da rosa com o inverno, e explicitamente ou não, com a neve, real ou metafórica, e com o fogo ou a cinza, já encontramos noutros poetas internacionais. De Sor Juana Inés de la Cruz, grande poetisa mexicana, a Eliot, late roses filled with early snow, and the fire and the rose are one, is all the ash the burnt roses leave. Em português, João de Deus, poeta que Eugénia apreciava quando ainda era menino, referiu-se no poema Botões de Rosa a uma velhinha feiticeira que oferecia ao poeta rosas de inverno. E Camilo Peçanha, por sinal um dos poetas mais estimados por Eugênio de Andrade, relacionou as rosas com o inverno em dois poemas, qual deles o mais extraordinário. Diz Peçanha, no soneto que começa... Peçanha escreveu o soneto que começa e que já citei: floriram por engano as rosas breves no inverno. E tem um poema de 4 quadras intitulado exatamente Rosas de Inverno. Ambos os poemas poderão dar boa ajuda para a compreensão do improviso. Mas não vou ocupar-me dele, adiantando um pouco, porque parece que temos que adiantar. No poema de Eugénio, diferentemente do de Peçanha, não entram as rosas numa história de amor e de envelhecimento ou morte, porque se limita Eugénio a apontar uma rosa da exceção e a interrogar-se sobre a sua utilidade. Também é referida, mas mais discretamente, a anomalia floral, porque não há rosas no inverno como regra, não é? Que se inscreve num quadro positivo e negativo, o do conhecimento e da ignorância do sujeito, o da existência da rosa e da hipótese da sua queima e redução a cinzas. Embora a rosa possa funcionar como metáfora e figurar uma pessoa, o que se veria facilmente grafando a palavra como antropónimo e o que admite a conversão de uma rosa em ser rosa, não há pessoas visíveis no poema além do enunciador, que todavia só se mostra explicitamente em não sei, como se estivesse mais empenhado em ver ou dar a ver a rosa. Mas a visibilidade ou a visão da rosa, a sua existência ou o seu aparecimento inesperado, cria um problema a esse enunciador. O problema da sua utilidade ou inutilidade. A rosa passa a existir também como um enigma, ou uma questão dele mesmo, e mesmo que possa ser também de outros, levando-o a uma confusão, a uma confissão de ignorância que vale como uma pergunta indireta sobre o que fazer dela e levando-o a uma pergunta direta provocatória. Ele pede aparentemente respostas de que serve, mas adianta logo no início da pergunta uma que, embora em forma condicional, se impõe como única ou categórica, pelo que a pergunta formal vale socraticamente como um argumento, uma resposta, uma conclusão. Ser rosa no inverno só serve para arder.
não serve para mais nada. O que quer dizer literalmente, em todos os sentidos, a rosa é fogo. Mesmo à brasileira, a rosa é fogo. Por isso se vê que o poema é bem concebido e articulado, como essa conotação objetiva, nominal e singular de uma rosa, vista em relação com a neve, passa para uma subjetiva confissão, interrogação indireta a respeito do destino a dar-lhe utilitariamente e termina apontando ou prevendo esse destino. A combustão, que parece independer da vontade subjetiva, é espontânea ou natural, como o poema improvisado. E esse destino tem tanto de glorioso como de trágico. A combustão produz luz e calor, mais importante em tempo de neve ou de inverno, mas implica o aniquilamento ou a conversão em cinzas. A rosa retorna queimada, transformada, degradada à natureza de onde inesperadamente brotara. Eu ter-me-ia muito mais, e de uma forma muito mais, e também de uma forma que poderíamos dizer é fundamental para entendermos bem o poema, sobre o verbo arder. O poema de Eugênio usa as palavras, na poesia de Eugênio aparecem muitas palavras arder, ardor, que são aqui também potencialidades, aqui a potencialidade da rosa, mas afinal também da neve. A neve também queima, que se inscreve numa semântica ou simbólica da algidez, da liquidez, da cristalização e também, como a rosa, da luz e do fogo. A neve queima e arde, o canto arde, assim a neve, ambivalentes e eu vou a saudade, Dona Fátima, é isso? Não, passou porque começámos muito tarde, mas tudo bem. Mas eu vou encerrar. Não, eu vou até lá sair, você pode continuar, porque eu vou terminar sobre isso. Tudo bem, não. Mas eu vou terminar e nem me detenho sobre o arder, que afinal implica também o problema da morte e da redução a cinzas. Não é? E concluo fazendo aquele voo sobre a poesia em geral de Eugênio de Andrade. A poesia de Eugênio de Andrade, de uma forma muito breve, sempre foi uma poesia frequentada e prezada por poetas e críticos de diversas idades e tendências, assim como por leitores adultos e jovens, cultos e não cultos. Tal unanimidade, ou quase, não se explica só pelo que vagamente se diria a sua requintada qualidade artística. Veja-se o que acontece com a poesia de invulgar qualidade que escrevem outros poetas, como Herbert Welder. Explica-se por uma série de razões que, aliás, também podem evidenciar a diferença ou a especificidade da poesia de Eugênio de Andrade. Notemos, antes de mais, que se trata de uma poesia pouco ou nada datada, que não faz concessões a preceitos ou maneirismos de correntes estéticas contemporâneas. Eugênio passou pelo neorrealismo, pelo surrealismo, pela poesia dos cadernos de poesia, pela poesia dos anos 50, da Tábua Redonda, mas não aderiu a nada disso. Portanto, nem há estética presencista, neorrealista, surrealista ou concretista. Homem convivial e atento, Eugênio de Andrade conheceu bem essas correntes, mas no plano da forma ou do conteúdo não retirou delas nada de essencial que não tivesse já encontrado na poesia da tradição oral, em alguns trovadores, em Camões, em Peçanha e em Pessoa, que ele copiava em cadernos quando Pessoa ainda não estava editado. Em estrangeiros como Rilke, como Lorca e como Cecília Meirelles. E o essencial para ele talvez pudesse reduzir-se ao cuidado de tratamento rítmico ou fonomelódico do verso e do poema, que não descurava a cor das vogais, nem a energia das sílabas, palavra não por acaso bem do seu gosto, e também na sua atenção à tensão enunciativa de cariz oralizante, à expressão elíptica ou condensada das emoções próprias da poesia e, sobretudo, à poesia de teor amoroso, à inventiva imagística, ao fascínio do concreto e do elementar e à pregnância simbólica com desprezo pelo meramente anedótico tão cultivado pelos surrealistas. Notemos, em segundo lugar, que se trata de uma poesia surpreendente e paradoxal, pelas suas opções ou pelas suas rejeições, inscrevendo-se claramente, desde a primeira hora, na tradição lírica portuguesa, sobretudo elegíaca e amorosa,
sem nunca se interessar pelo épico moderno que encontramos noutros poetas de Pessoa a Rui Belo, a poesia de Eugênio de Andrade recusa também claramente algumas constantes dessa tradição. E não só recusa o solene ou o enfático, o eloquente e o decorativo, mas também o sentimentalismo à flor da pele, o fatalismo do fado, não é? O saudosismo, a religiosidade, ele não fala de Deus ou de santos, não é? E sendo uma poesia séria, muito raramente atravessada por alguma insinuação cômica ou irónica, em vão buscaremos nela outros lugares comuns da lírica tradicional. Os arroubos patrióticos ou patrioteiros, as inquietações metafísicas, as tiradas filosóficas, a crítica social, os jogos conceptuais à maneira dos poetas do Barroco ou do Pessoa ortónimo. O enunciador de Eugênio de Andrade ignora o tom alto e sublimado, repele o discurso autoritário ou arrogante, assume com frequência a sua precariedade, piedade, também eu sou mortal, posiciona-se sempre diante do leitor, aos personagens, como uma testemunha, um cúmplice, um companheiro ou um irmão discretos, preferindo, pois, as modalidades e os registros da melhor comunicação coloquial ou dialogal, e optando sem hesitação pelo lado do sentir, não do pensar. O corpo, diz ele num poema, canta sem razão, ou Pão de Sá Ceifeira. Lembra, portanto, esse poema, mas fugindo, porque o corpo canta, foge, no entanto, à expressão sensacionalista, à tradução impensada ou ligeira dos sentimentos ligeiros, também porque convoca o exercício lento e atento dos sentidos, sobretudo os da vista, do ouvido e do tacto. Notemos, em terceiro lugar, que a poesia de Eugênio de Andrade é habitada por personagens positivos ou simpáticos, que polarizam e estimulam relações harmónicas e afetivas. A mãe, a criança, o jovem, o adolescente, o pastor, o criador, não o do mundo, que é ignorado, mas o que cria no mundo e com o mundo. O poeta, o místico, o músico, o pintor, entre outros. E, sobretudo, o amante. Eugênio de Andrade filia-se, evidentemente, na linhagem de Camões, que tanto admirava. É um poeta do amor, por sinal de um amor que, como regra, se afirma sem as contrariedades ou contradições camonianas, mas que, como este, Camões, não se quer mais idealizado do que realizado. Camões também o diz bem claramente. É melhor fazê-lo do que falá-lo, não é? Amor mais realizado do que falado. E Eugênio opõe-se à moral de uma tradição beata, proclama a ética e a estética do hedonismo ou do erotismo e defende os direitos sagrados do corpo e também de algum comportamento marginal, como o do homossexual que ele era, e, portanto, o corpo comparece em toda a poesia eugeniana de uma forma eufórica, contrastante com o que ele em vida sentiu no fim. Notemos, em quarto e último lugar, que Eugênio de Andrade gosta de se situar num aqui e agora, bem humano e concreto, mesmo que frágil e fugitivo, sem apego ao passado, que, disse ele, é inútil como um trapo. Sem projetos metafísicos, nem apelos transcendentais, o tempo que lhe interessa é sempre o tempo habitável ou habitado do presente, ou então o futuro muito próximo, do desejo urgente. É urgente o amor, disse ele. Compreender-se-á, por isso, a frequência da marcação do tempo e das suas mudanças, dias, meses, estações, que se recusou a maiusculizar antes do acordo ortográfico, como se compreenderá o privilégio do tempo mais luminoso e caloroso do verão. Notemos, para encerrar, que o aqui de Eugênio de Andrade é o de uma confluência elementar, onde cada elemento pode ser diversamente potenciado e veicular imagens flutuantes ou permutáveis de plenitude e de carência, e veicular disforia, veicular imagens flutuantes e permutáveis de plenitude e de carência, mas onde a disforia nunca chega a anular a expectativa eufórica. Terra e ar, água e fogo conjugam-se para enquadrar e desafiar o homem que veio da terra, humus, que vive rente ao chão,
diz ele, mas que pode, pelo amor ou pela criação, elevar-se à condição divina ou subir à haste mais alta. O fascínio dos mitos cósmicos convive em Eugênio de Andrade com o fascínio dos mitos solares. As insistentes referências dessa poesia à luz, aos pássaros, à vegetação, definem-na como uma poesia vertical, embora num sentido diferente do argentino Roberto Juarros. Ela, a poesia de Eugênio, é ponto alto, mesmo quando, como um personagem de Beckett, o homem de que fala não consegue libertar o seu corpo da terra em que acabará por tombar e com a qual acabará por se confundir. Eis as razões que, a meu ver, justificam a unanimidade, ou quase, com que vem sendo recebida nacional e internacionalmente a poesia de Eugênio de Andrade, que já há muito se perfila como um clássico. Outras razões haverá, certamente, mas talvez nem todas juntas possam explicar bem o milagre da criação poética de Eugênio de Andrade, ou, se me é permitido, nem todas poderão explicar bem o gênio de Andrade. Então, não sei se teríamos perguntas. Não? Porque vai ter uma... Então, agradecemos aqui a Arnaldo a presença pela conferência e agradecemos a presença de todos vocês. Muito obrigado. Pronto. Eu dei isso, mas ainda não foi lançado em Portugal, só vai ser agora. Não, é por isso é que eu, digamos...